Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro online da disciplina de Prática Profissional Pesquisa no Ensino da Matemática. Essa é uma disciplina bem importante que vai trazer vários elementos para que a gente possa refletir sobre a nossa prática, né? Então, ela vai trazer elementos que vocês já estudaram em outras disciplinas, contudo, nós vamos conectar esses elementos numa perspectiva histórica. Então, ela é bem importante e vai contribuir de forma muito significativa para o seu aprendizado, tá? Então, eu separei a aula de hoje em dois momentos. Primeiro, nós vamos dar uma olhada no AVA de forma rápida, né? Entender aí as questões associadas à disciplina. E daí, então, vamos para iniciar o conteúdo, né? Trouxe uma parte aí do conteúdo bem interessante para a gente discutir um pouquinho, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês. Então, primeiro o AVA, bem rapidinho, né? Então, aqui no AVA, ó, então observe, já vai aparecer aí para vocês. Então, no AVA, você vai conseguir, assim que entra, você já tem o Fale com a gente, tem o aviso da disciplina, né? Então, nesse aviso aqui tem os recadinhos dos encontros online, né? Dos eventos que irão acontecer. É muito importante você, sempre que entrar na disciplina, acesse os avisos, porque esses avisos não vão por e-mail, tá? Então, acessou a disciplina, clica aqui em avisos para ver o que você tem de novidade, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, você vai ver que tem vários avisos aqui, tem um vídeo contando um pouquinho sobre mim, um vídeo ali falando do que eu espero dos nossos encontros, né? Tem uma boas-vindas da disciplina e também tem um recadinho sobre o encontro de hoje. Esse recadinho sobre os encontros, você não vai ter acesso mais ao link, ele só vai indicar onde está o link. Então, o link está na semana 1, tem a data, tem o horário, e daí você vai lá na semana 1 para poder entrar nessa webconferência. No link de acesso no encontro é o mesmo link de acesso para assistir, tá? Assistir a gravação, daí. Se você não pôde participar, você pode acessar o link para assistir a gravação. Bom, aí nós vamos ter aqui, depois dos avisos, os fóruns, aqueles 3 fóruns, né? O fórum da disciplina, os fóruns entre os alunos e os fóruns de materiais complementares, que em breve estarei postando materiais para vocês, tá? Materiais extras, né? E daí temos aí a parada obrigatória. Se você for em parada obrigatória, você tem aqui no Para Começar, informações gerais da disciplina, vai trazer um pouquinho sobre a professora autora dessa disciplina e vai trazer o plano de ensino. É muito importante fazer a leitura do plano de ensino, principalmente verificar as bibliografias que estão indicadas e em quais bibliotecas virtuais, porque daí você pode acessar e entender um pouquinho mais sobre a disciplina, tá? Bom, depois, ainda dentro dessa parada obrigatória, você vai encontrar o sistema de avaliação. Nós temos aqui, dentro do sistema de avaliação, duas avaliações, somativa 1, somativa 2, onde uma vale 2 pontos e a segunda vale 4 pontos, tá? Eu ainda não tenho a informação se essas atividades serão individuais ou em grupo, mas em breve terei e farei a postagem no vídeo explicativo sobre a atividade, tá? Então, essa disciplina é uma disciplina que é de primeira oferta, né? Então, ela está sendo construída, está sendo posta aqui para vocês. Então, eu ainda não tenho essa informação, mas aqui, ó, se você for em webconferência, você já vai ter o plano e aqui explicação sobre a atividade somativa 1, eu já vou ter essa informação e vai estar postado aqui se ela é individual, como ela é feita, se tem que participar de grupos, né? Tudo indicado aqui. E vocês, com certeza, já foram meus alunos, né? Porque essa é uma disciplina de final de curso, né? Então, vocês são quase formandos, então vocês sabem que sempre que eu posto,
sempre que eu posso, eu faço isso com antecedência, né? Então, aqui, se está marcado 15/8, de repente eu já estou postando uma semana antes. Então, assim que eu tiver a informação, eu já vou gravar esse vídeo e postar para vocês, tá? Então, fique bem tranquilo que esse é o prazo máximo, mas eu pretendo postar com antecedência, tá? Então, vocês já me conhecem e sabem que eu acabo postando os vídeos com uma certa antecedência ali da data. E daí você vai para as semanas de estudo. Então, se você for na semana 1, vai aparecer aqui a apresentação da semana, atividade diagnóstica, o feedback assim que expirar o prazo de desenvolvimento da atividade, né? E daí a unidade de aprendizagem, que é o texto que a professora escreve sobre a temática, né? Então, você tem várias coisas aqui interessantes. Está ficando muito, muito interessante essa disciplina, né? Vocês vão ver que ela vai ser bem enriquecedora para vocês, enquanto professores, né? E daí, então, nós temos aqui o link do encontro. Bom, e daí eu vou trazer alguns elementos que a professora traz aqui nessa unidade 1. Eu vou tirar o compartilhamento dessa tela e vou colocar aqui para a gente compartilhar o slide que eu fiz. Então, vou deixar aberto aqui para vocês, né? Então, temos aqui os slides, né? Deixa eu colocar assim, já vai aparecer para vocês. Então, nós temos aqui, ó, a disciplina de prática profissional, pesquisa no ensino de matemática. Ela traz, por meio da pesquisa, né, nós vamos estudar importantes vertentes do ensino da matemática, associado ali à educação básica e possíveis implicações do ensino superior. Vamos trazer, então, uma certa reflexão, ao realizar pesquisa nas tendências do ensino na matemática, proposta de intervenção na educação matemática, nós também vamos estudar documentos relacionados à matemática e ao seu ensino no contexto histórico. Esse trazer o contexto histórico é muito rico, porque nós não vamos ficar em história da matemática, não é isso. É trazer esses movimentos, né, essas intervenções que ocorreram no ensino da matemática ao longo do tempo. Por que num determinado período histórico, por exemplo, lá no período da década de 1970, por que conjuntos foi tão importante, né? Esse movimento da matemática moderna, o que contribuiu, a gente acaba trazendo esses elementos para enriquecer o nosso contexto e entender até um pouquinho sobre aí as gerações aí que ocorreram em termos de professores. Vocês vão entender isso logo na próxima lâmina aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, veja lá. O que a professora traz aqui nessa disciplina, né? Então, ao longo dessa disciplina, nós identificaremos e problematizaremos ações e movimentos educacionais na educação matemática, de forma crítica e reflexiva, e observaremos as práticas na educação matemática por meio da história da educação matemática. E essa perspectiva nos permitirá analisar as influências e consequências das abordagens pedagógicas, refletir sobre implicações para o nosso trabalho e, mais importante ainda, nos inspirar a buscar novas formas de ensinar e aprender matemática, né? Então, vamos entender um pouquinho essas influências, esses acontecimentos que vão perpassando aí todo um período histórico, né? E para isso, a nossa professora autora, ela traz uma atividade diagnóstica bem interessante. Ela pede ali para a gente realizar uma entrevista, uma não, mais de uma, para poder comparar, né? Então, ela pede assim, ó, a atividade é explorando o passado. Como era o ensino na sua época? Então, ela pede para você entrevistar mais de uma pessoa em diferentes idades, é importante até para você entender e comparar, né?
e fazer aí algumas perguntas do tipo, ela faz algumas sugestões, né? Em que ano você nasceu, primeiro, para definir o período histórico, né? Em que época você frequentou a escola? Como eram as salas de aula? Como eram os móveis, o quadro negro, os materiais, né? Como as disciplinas eram ensinadas? Havia alguma diferença em relação às disciplinas atuais? Como você percebe isso, né? Como era o método de ensino? Os professores utilizavam o quadro negro, o livro didático, ou tinha outros recursos, né? Como eram as avaliações? Havia provas escritas, provas orais, trabalhos práticos? Quais as principais diferenças que você percebe entre o ensino da sua época e o ensino atual? Então, ela traz ali uma série de sugestões de perguntas para você fazer entrevistas ali para, sei lá, 2, 3 pessoas de diferentes períodos históricos que nasceram em diferentes momentos, né? Para vocês poderem relacionar ali, estabelecer relação entre essa cultura escolar determinante naquele período histórico, tá? Então, esse é um trabalho bem interessante que vai fazer você adentrar aí essas questões históricas envolvendo as metodologias. E para enriquecer ainda mais, ela traz um artigo do professor Wagner Rodrigues Valente, Quem somos nós, professores de matemática? Esse artigo, o link está disponível ali para vocês, né? Então, acesse o link desse artigo, leia o artigo, e aqui eu trago um resuminho só para instigar vocês a lerem esse artigo, né? Então, diz assim: o professor da matemática para a guerra, nosso tataravô profissional. Aulas de geometria, nosso bisavô profissional trabalhando em cursinhos preparatórios. E o nosso avô profissional e o nascimento da disciplina de matemática. Então, são períodos diferentes onde o professor de matemática estava focado para a guerra, né? Lá no período do nosso tataravô. As aulas de geometria ali, preparatório para cursinho, já no período do nosso bisavô, vamos dizer assim, né? E o nosso avô profissional aí foi o nascimento da nossa disciplina de matemática em si, né? Porque vocês vão perceber que anteriormente não tínhamos a disciplina de matemática, né? Eram outros nomes que eram usados. Então, bastante atenção nisso ao ler o artigo. Então, a formação profissional do nosso avô, ele coloca assim, ó, que a formação profissional de nosso avô é diferente da do tataravô e bisavô professores de matemática. Saídos dos cursos militares, das escolas de engenharia, esses nossos distantes parentes de profissão, né, viram o nascimento das faculdades de filosofia constituir o berço de nosso avô profissional. Então, com a chegada das faculdades de filosofia, houve uma mudança drástica na questão do ensino, né? Surgidas nos anos de 1930, essas faculdades tinham como tarefa a formação de professores. É aí que tudo vai mudar drasticamente. Tá? Então, é um artigo muito instigante, vale a pena, clique lá e leia esse artigo que você vai ter várias reflexões, vários insights importantes ali. Tá? E depois, na videoaula da professora, ela vai trazer um comparativo em 3 obras extremamente relevantes. Primeiro, os elementos, né, de Euclides, que é a nossa principal obra, e vai trazer aí outras 2 obras, inclusive a tese do professor Wagner Valente, ela foi em relação a esses exames de artilheiros e exames de bombeiros, né? Então, se você pesquisar na internet o nome dele e tese de doutorado ali, né, você vai encontrar um material riquíssimo para fazer uma leitura, né? E ela vai trazer isso, ela vai trazer uma comparação do que tem lá nos elementos, né,
com o que foi trabalhado nos exames de bombeiros e nos exames de artilheiros. Ela vai trazer esse vínculo entre esse olhar matemático, a questão da formação do professor e a forma que o professor conduz a aula em função deste momento histórico que ele está vivenciando. Tá? Então, veja que material riquíssimo, né? Quanta coisa podemos aprender, quantas coisas podemos refletir em função de momentos históricos. Esse artigo do professor Wagner traz algo muito interessante, porque ele coloca o nosso colega de profissão como tataravô, como avô, como bisavô, né? E lógico que não é o seu particular, e sim um colega de profissão, né? Daquele período. Então, é muito importante esse olhar para a gente entender o que aconteceu nesse período histórico, né? E perceber que a organização política, a organização da sociedade, aquele momento de vivência influencia de forma muito forte o ensino da matemática, né? Então, e daí só que ao mesmo tempo eles estão conectados, né? Então, influencia, tudo muda, né? Tudo se recicla, vamos dizer assim, né? Mas o que acontece então? Você consegue atualizar aí, ter uma atualização em termos de novas perspectivas, novas reflexões, e com isso a gente consegue refletir sobre novas mudanças, né, que nós, enquanto professores, podemos realizar aí na prática e fazer parte dessa construção da história, tá ok? Bom, pessoal, é isso que temos para hoje. Fico à disposição, sigo à disposição lá no Fale com a Gente. Se precisar tirar qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. E atenção, então, ao nosso plano de tutoria com todas as informações de postagens de vídeo, aula e encontros online. Tá bom? Um grande abraço e conte comigo sempre. Até mais.